Tem muita gente que está na sua empresa, a empresa não está vendendo, está desesperado, está chateado, está preocupado. Mas essas pessoas que estão preocupadas é porque não sabem o método certo. Tem algumas coisas simples. Eu vou falar aqui uma da mãozinha. Eu vou mandar a técnica aqui da mãozinha. Parece piada, mas eu vou contar que não é piada. Porque eu vou dizer que muitas vezes você está perdendo venda de bobeira. Então vou explicar agora qual foi a técnica da mãozinha. Uma das alunas, eu só não vou dizer, vou contar o milagre, mas não contar quem foi. Embora primeiro tenha uma equipe que vai gravar uma entrevista com ela. E aí ela contou: Sérgio, eu faço tudo direitinho, eu converto bem. Olha só, a menina, ela tem, essa empresária, ela tem alta performance. A empresa dela, ela tem 2 franquias que são muito lucrativas. A menina é fera. Eu não vou citar um exemplo de uma pessoa de baixa qualificação, de baixo resultado. Não, a menina tem grandes resultados. Mas o que muita gente não sabe é que se você tem um produto bom, se você tem um serviço bom, se você é trabalhador, provavelmente você está acertando muita coisa. Mas o pouco que você está errando está te prejudicando. O pouco que você está errando está te deixando distante de faturar mais. Aí essa menina comentou para mim: Sérgio, cara, a minha taxa de conversão é alta, eu estou bem, a minha empresa é lucrativa. Ela falou o faturamento dela, eu conheço o negócio dela, o segmento, então sei que ela é muito lucrativa. Mas ela falou: Sérgio, eu tenho um problema, cara. Eu falei: o que foi? Isso foi na aula ao vivo. Quem estava na turma, na aula ao vivo do Venda, quem é meu aluno do Venda Turbinada VT7, dessa última turma? Porque o Venda Turbinada VT7 já está na turma 15. Mês que vem eu vou abrir inscrição na turma 16. E aí, quando quem estava lá viu, né? Aí ela falou: Sérgio, eu tenho um problema. O que é? Eu faço a venda, o cliente diz que quer comprar, mas ele só quer pagar quando ele volta aqui. Ele não paga na hora. Poucas pessoas pagam na hora. Eu falei: cara, então a pessoa diz que quer comprar, vai e não paga? Ela falou: é. Eu falei: você fala isso? Eu fui no scriptzinho. Você fala isso? Ela: faço. Ela já assistiu o treinamento, faz isso. Cara, mas tá faltando algum, o cliente não paga. Falei: poxa, se ela fez a introdução da forma correta, se ela usou o script que eu ensinei, se ela fez isso, não tem lógica o cliente não pagar na hora. Só tá faltando uma coisa. Ela: o que é? Só está faltando você fazer o seguinte: você e a equipe dela, né? Você explica tudo, fala o preço, leva para o fechamento. E aí só falta uma coisa. Ela: o que é, Sérgio? Você faz assim, ó. Ela: o que é isso? Falei: estende a mão, porra. Só se fala o seguinte: ó, o preço, sei lá, é R$2.500. Vamos marcar a primeira consulta para terça-feira da semana que vem às 9. Ela: tá bom? O cliente: tá bom. Mas o cliente não pagava. Você só faz isso, ó. Aí eu falei: ó, você faz assim, dá um sorriso, estende a mão. Aí faz a seguinte pergunta: qual vai ser a forma de pagamento? Cartão de crédito ou dinheiro? Ah, que legal, parabéns. Qual vai ser a forma de pagamento? Cartão de crédito ou dinheiro? Estende a mão. Ela contou pra gente que ela aumentou 80% o faturamento dela. Só faltava estender a mão para pedir o cartão. Elas faziam um fechamento e ficavam esperando o cliente. E aí? O que vai acontecer? Então faltou só ela esticar a mão. Esticou a mão, os clientes botaram o cartão de crédito, botaram o dinheiro, pô. Se ela não esticava a mão, o cliente não pagava. O cliente pensava que era para pagar depois e às vezes nem voltava. Técnica da mãozinha. Às vezes você está errando só um pouquinho e esse pouquinho está comprometendo o seu resultado. Olha que coisa incrível!
Então vamos lá. O que fazer? Tenho medo do meu cliente não gostar do meu script. Então vamos lá. O processo de vendas é um método, só que é o seguinte, eu quero lembrar que a minha especialidade é ajudar empresários, donos de pequenas e médias empresas. Por que eu falo isso? Geralmente, um empresário não foi treinado para saber vender. Geralmente, o empresário ele é bom no que ele faz. Entregar o seu serviço, o seu produto. E aí, quando você montou a sua empresa, ninguém disse para você que você tinha que saber vender. E aí você montou uma empresa, investiu um dinheirão, alugou loja, clínica, escritório, contratou funcionário, contratou contador, uma despesa do caramba, um monte de imposto. E aí você tem um produto bom, tem um serviço bom, trabalha pra caramba e não tem a qualidade de vida que você gostaria. Você não ganha o dinheiro que você gostaria. Você não faz o dinheiro que você gostaria. Aí você fala, pô, será que o problema é meu produto? Não é. Provavelmente você não tem um script de vendas que funciona, ou se você tem um script de vendas, ele não funciona, porque venda é um método. Então, eu ensino isso lá no script secreto, você tem uma estrutura. Então, primeiro você tem que fazer um quebra-gelo. Digamos se você está na frente do cliente ou você está com ele no telefone. Você faz um quebra... Risoleta se inscreveu agora. Parabéns, Risoleta. Você faz um quebra-gelo, uma abordagem inicial com a pessoa para ela relaxar. Você faz algumas perguntas. Olá, tudo bem? Nossa, como é que eu posso lhe ajudar agora? Em que posso lhe ajudar hoje? Aí a pessoa diz, só que geralmente as primeiras respostas do cliente são superficiais. Beleza? É superficial. Porque, vou dar o meu exemplo, não sei se isso acontece com você. Quando eu vou numa loja fazer alguma compra, ou eu ligo para alguma empresa, vou em alguma empresa comprar alguma coisa, eu entro meio desconfiado se o vendedor... Eu não sei se você já foi, eu já fui enganado por vendedor, eu já fui enganado por empresário que prometeu o que não era verdade, disse que o prazo de entrega era menor e era maior, disse que uma coisa funcionava de jeito. Então, eu já fui enganado. Então, eu entro meio bolado, meio desconfiado. Enquanto eu não confiar plenamente que a pessoa está falando a melhor resposta para mim, eu não confio completamente nessa pessoa. E vou dar uma dica agora. Venda não é sorte. Saber vender muito não é dom, não é um link. Tem gente que acha que para vender tem que prometer muito e não precisa. Tem gente que promete coisa que desnecessária, digamos que você vende alguma coisa que você vai entregar na casa do cliente. Digamos que demora 3 dias para entregar. Digamos que você leve de 3 a 5 dias para entregar na casa do cliente, beleza? Você fez uma venda, demora de 3 a 5 dias. Eu conheço um monte de vendedor que fala, olha só, não, eu te entrego em 2 dias. Faz uma promessa que não é necessário às vezes. Eu te entrego em 2 dias. Ou então, se é de 3 a 5 dias, fala, não, eu te entrego em 3 dias. Ou promete menos do que deveria, ou promete o prazo curto, mas pode ter problema. E eu vou dizer para você que 80% das vezes não é necessário. O que eu prefiro fazer? Se o prazo é de 3 a 5 dias, a não ser que o cliente chegue, porque eu estou com pressa. Mas olha só, e o prazo de entrega? O prazo de entrega vai acontecer para você de 5 a 6 dias. Eu prefiro prometer mais e surpreender entregando antes. Quer dizer, vamos esquecer, prazo prometa menos e faça mais. Prometa menos e entregue mais. Nesse caso de data, se não for, promete para mais tempo e entrega antes. Porque deixa eu te explicar. Se você prometer entregar de 5 a 6 dias e se você entregar com 3, o cliente vai dizer, porra, que legal! Eu esperava para daqui a 5, 6 dias... Mas caramba, me entregou com 3? Que empresa séria.
Porque você elevou a expectativa, você fez mais do que prometeu. Em compensação, se você promete para 2 a 3 dias, e mesmo que o cliente não precisasse do material, se você entrega com 5, mesmo sem o cliente estar precisando, mas se ele não vai fazer nada, vai ficar parado lá. Mas se você prometeu com 2 ou 3, 7 horas da manhã o cliente já está lá esperando. Deu 9 da manhã, ele fala, pô, cadê esse produto que prometeu e não chegou? Se você não entrega no dia prometido, o cliente já fica puto contigo. Então tem gente que promete coisas desnecessárias e não pode. Vai a minha dica. Prometa menos e faça mais. Não arrisque na sua promessa. Quando você aprende a construir um processo de vendas, uma estrutura, passo a passo, monta um script de vendas passo a passo, você gera muito resultado. E aí, quando você usa um script de vendas que dá certo, que foi validado, que tem alta conversão, que gera lucratividade, não tem chance do cliente não gostar. Você tem medo do cliente não gostar do seu script porque você não tem noção do que vai falar. É como se você tivesse assim, igual cego no meio de tiroteio. Se você não sabe o que falar, por exemplo, quando você monta um script correto, você sabe normalmente quais vão ser as respostas do cliente. Uma outra coisa que tem muita gente que comete erro, faz um script de vendas baseado em onde a pessoa monta um script na cabeça. Aí chega na frente do cliente, o cliente começa a perguntar, aí você começa a responder, o cliente pergunta, você responde, o cliente não te deixa falar, porque é ele que está perguntando. E aí você começa a tentar mudar de assunto e ele não aceita, porque ele está fazendo a pergunta. O script correto, que gera dinheiro, que faz faturamento, você aprende a fazer as perguntas certas. Então, quando o cliente começar a fazer muitas perguntas, te jogando na parede, não deixando você explicar, existe o script certo que você responde a pergunta do cliente com outra pergunta, aí ele responde e aí você começa a perguntar. Porque anota essa frase aí. Quem pergunta assume o controle da negociação. Quem pergunta conduz. Se o cliente pergunta e você não sabe o que falar, aí você está com um problema. Tem chance do cliente não gostar do seu script. Porque você vai responder o que o cliente pergunta, não quer dizer que você vai vender para ele. Não é o que o cliente quer. Eu digo uma coisa que muita gente não entende. Quem mais ganha quando a venda acontece não é você. Se você trabalha com um bom produto, se você trabalha com um bom serviço, quem mais ganha quando a venda acontece não é você, é o cliente. Então tem gente que é prepotente, vaidoso, que se acha o dono do mundo. Se eu falar alguma coisa para o cliente, igual o João, fazer o que o João Barizão falou aqui. A cliente chegou na escola de música dele e falou, eu vou pensar mais um pouco. Aí o cliente, o que impede você de fechar agora? Conta para mim, estou aqui para te ajudar. O cartão de crédito. Aí ele foi, argumentou, a cliente tomou a decisão e fez a matrícula na hora, pô. Ele não aceitou a objeção dela. Ele entendeu que uma técnica que eu ensinei aqui de isolar a objeção e perguntar o que faltou. Isso é um bate-papo, porque o João confia na escola dele, confia no método dele. Da mesma forma eu. Por que eu falo tão empolgado dos meus treinamentos? Porque eu vejo a galera gerar o caso aqui do Eduardo, e vários de vocês, toda live tem aluno meu falando que teve resultado. Mas por que os meus... O Cristiano até comentou sobre isso. O Cristiano estava na aula do VT7 ontem, na aula ao vivo, e ele falou, Sérgio, você sabe por que eu vou em quase todas as lives? Eu vou para aprender mais, para não deixar esquecer, para você ficar na minha cabeça o tempo todo. Beleza. E além de tanto que o Cristiano, em um produto dele, ele é aluno do Script Secretos e aluno do Venda Turbinada VT7.
Em um dos produtos dele, no primeiro mês, ele aumentou de 5 para 25 vendas. Ele multiplicou por 5 vezes a venda do primeiro mês. Agora, no segundo mês, ele quer vender 40, ele já vendeu quase 20. Ele já superou a venda. Sair de 5 para 40 no segundo mês é multiplicar por 8 vezes. Aí ele falou: Sérgio, você sabe por que eu vou lá e fico falando do meu resultado, cara? É para inspirar as pessoas. Eu não acreditava que era possível. Eu queria inspirar as pessoas. Isso, gente, você tem que ter esperança. E outra coisa, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, não quer dizer que você é ruim. Não quer dizer que seu produto é ruim, seu serviço é ruim, não. Talvez você esteja acertando mais do que está errando, mas o pouco que você está errando está comprometendo o seu resultado. Ou o que o pior é você achar que vender pouco é normal. Se você está achando que vender pouco é normal, tu está de sacanagem com você. Se você está levando 5 mil, 10 mil para casa por mês e está feliz, você está sendo medíocre. Mediocridade, se você pesquisar no dicionário, quer dizer estar na média, ser mediano, fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz uma porra, você tem direito a ser feliz, você tem direito a ter grandes resultados. Quem conduz a conversa é quem pergunta mais. Se o cliente pergunta e você responde, ele pergunta e você responde, ele pergunta e você responde, se você deixar o seu cliente fazer só as perguntas, você não vai ter oportunidade de responder o que é importante. Porque o seu cliente não conhece o seu produto, o seu serviço. Se você tentar mudar o ritmo da conversa, o rumo da conversa, ele vai reclamar. Como é que você muda o rumo da conversa? Você respondendo a pergunta do cliente com uma outra pergunta. E aí o cliente fez uma pergunta: quanto é o produto? Aí você fala: nossa, que legal, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que você compra com a gente? Me diga o seguinte: o que aconteceu com o seu produto? Por que esse produto é necessário agora? Aí cabe a você ter sensibilidade para você entender como encaixar. Quando você acha o encaixe certo, você responde a pergunta do cliente com outra pergunta, aí ele responde, aí você faz outra pergunta, ele responde, aí você assumiu a conversa. Quando você organiza desta forma, o teu resultado cresce muito, porque aí você começa a ter oportunidade, você faz a pergunta ao cliente sobre o problema dele, o que ele espera receber com o problema dele, e você muda a conversa. Você assume o controle da negociação. Por exemplo, a Flaviane da Comercial Qualicompra mandou aqui: eu estou precisando aprender as técnicas certas para vender, porque eu sou muito persuasiva e argumentativa. Você é argumentativa, beleza, você fala bem, só que você deve estar usando o método errado. Se o seu script está errado, ou se você não tem um script, mesmo você se expressando bem, mesmo você sendo inteligente, se você está usando a estrutura errada, você não vai vender. Gente, é método. Só que você tem duas formas, você tem 3 formas. Anota aí agora, 3 formas. Forma número 1, continua fazendo do jeito que você está fazendo. Se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, você vai continuar tendo o resultado que você está tendo. Tem uma frase que dizem que é do Einstein, que diz o seguinte: insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre. Então, olha lá. Opção número 1, continuar fazendo o que faz hoje e tendo o resultado que tem hoje. Solução número 2, tentar sozinho. É um caminho. Eu fiz esse caminho há 20 anos atrás. Quando a minha empresa quebrou, a minha primeira empresa quebrou há 20 anos atrás. Foi um desespero, não tinha internet, não tinha live, não tinha com quem aprender. Eu aprendi sozinho. Cara, demorou uns 10 anos aí para conseguir sair da quebra e começar a ganhar dinheiro. Só que quando você tenta sozinho, você consegue descobrir a solução se você for muito determinado e muito disciplinado. Só que para cada acerto que você tem,
você tem uns 50 tentativa e erro. Vou tentar fazer isso, não deu certo, merda. Vou tentar fazer de novo, deu certo, merda. Eu vou tentar de novo, não deu certo, merda. Até acertar, demora muito. E eu não sei se você tem disposição, equilíbrio emocional e dinheiro guardado para ficar muito tempo testando, errando até acertar. Então, a opção número 2 é você ir sozinho, que é um caminho. Mas geralmente quem tenta sozinho tem a percepção de ficar dando murro em porta de faca. Tenta, vai e não dá certo. Ou então a empresa, parece que você vai, você não consegue fazer a sua empresa crescer mais, parece que você bate no teto. E isso é muito ruim. Então, opção número 1, não mudar nada. Opção número 2, tentar sozinho. Ou opção número 3 é ter a ajuda de algum especialista que você confie. Não precisa só ser eu, o Sérgio, o Dr. Vendas. Tem muita gente aí que fala coisa que nunca testou, que aprendeu no livro, mas tem muita gente séria. Procure um outro consultor, um mentor, alguém que seja especialista em aumentar as vendas das empresas em curto prazo e se inscreve no treinamento dele, na mentoria dele. Ou, se você acredita que eu posso te ajudar, se você confia nas coisas que eu falo, se inscreve no script secretos. Porque quando você aprende com um mentor, quando você aprende com alguém que já tem sucesso na área que você quer ter sucesso, você ganha todo o aprendizado da pessoa. Você aprende com os erros da pessoa. Você acerta os acertos da pessoa. Quando você aprende o caminho, é como se tem uma expressão chamada o caminho das pedras. É como se tivesse um rio que você não consegue ver o fundo. Se você tentar atravessar sozinho o fundo, você pode cair no buraco e morrer afogado. Mas se alguém já passou com sucesso, já descobriu umas pedrinhas, um caminho mais fácil, ele fala, ó, pisa aqui, cuidado com esse buraco, agora pisa ali. Você aprende com o sucesso da outra pessoa. E é muito mais barato. É muito mais rápido. Então, eu vou dizer para você o seguinte, eu sou a pessoa que eu conheço que mais investe em treinamentos, consultorias. Ok? Eu sou uma das pessoas que mais investe. Você deve ter visto do Érico Rocha. Há anos atrás eu queria aprender a vender pela internet. Fiz o curso Fórmula do Lançamento do Érico Rocha. Depois eu fui 2 anos do Mastermind do Érico Rocha. O Mastermind dele é 150 mil por ano. Na época, o preço era menos, era 75 mil. Mas vamos calcular pelo preço atual. 2 anos de Mastermind do Érico custou 300 mil reais. A minha filha, que é minha sócia, diretora de marketing da empresa, ela é há 2 anos da mentoria do Érico. A mentoria é 50 mil por ano, o Insider. Ela está há 2 anos, então a gente já pagou 100 mil reais de mentoria. 100 mil com 300, nós já pagamos 400 mil reais ao Érico. Isso voltou multiplicado. Eu já comprei mentoria, consultoria de todos os grandes nomes. Todos os grandes nomes. Porque quanto mais eu invisto em treinamento prático, mais dinheiro eu ganho. Em vez de eu ficar perdendo tempo, eu vou direto no que funciona. E aí é mais barato. Entendeu? Tentar sozinho é muito caro. A ignorância, que é ignorar, é muito caro. Quanto mais, e na verdade não tem o melhor, porque o ensinamento de por isso que eu falo o seguinte, você tem que procurar um especialista no que você precisa. Se você quer aprender a lançar curso digital, vender online e tal, você tem que fazer o curso e o Mastermind de mentoria do Érico Rocha. Eu fiz e investi 400 mil reais. Voltou multiplicado por 20. Dependendo do que você quer. Vamos lá. Quem são os meus alunos? Quem são as pessoas que se inscrevem nos meus treinamentos? São empresários que não aguentam mais perder venda. Geralmente, a maior parte dos meus alunos são empresários e empresárias
que tem equipes até 50 funcionários, de 1 a 50. São as pessoas que mais se inscrevem. Eu tenho como clientes Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed, Embeleze, multinacionais, empresas com milhares de funcionários. Porém, o segmento que mais se inscreve nos meus treinamentos são empresários que têm de 1 a 50 funcionários, ou que trabalham sozinhos até 50 funcionários. São quem se inscrevem mais. Ok? E quando o cliente fala que quer falar com a esposa ou vice-versa, trabalha com imóveis, ticket alto. Produto de alto ticket como um apartamento não é uma venda de impacto. Ninguém compra de impacto. E geralmente quem dá a palavra final é a esposa. Então você tem que criar um argumento para trazer a esposa junto. Ok? Você tem que trazer a esposa junto, estimular, agendar. E tem muito corretor de imóveis que erra. Vai levar o cliente para ver o apartamento, marca para dentro do apartamento. E está errado, a pessoa não compra só o apartamento, ela compra o entorno. Aí você pergunta, que legal, vamos marcar. Você me diga o seguinte, o que é importante para você? O que é importante para você em um apartamento? Se a pessoa falar, cara, eu quero um apartamento perto da praia para poder ir com os meus filhos. E se você tem um apartamento perto da praia, antes de marcar dentro do apartamento, marca na praia próxima, acha um quiosque, marca lá o quiosque, vai antes, chega antes, pede uma água de coco, uma água sem gás, pergunta o nome do dono do quiosque, a pessoa que está te atendendo, chega antes, aí fica esperando o cliente. Quando o cliente chegar no quiosque, você fala, olha só, marcou comigo no quiosque? Sim, você não falou que queria um apartamento que fosse perto da praia? Então, cara, eu estou aqui para te mostrar. Olha só, e outra coisa, se ele está dizendo que é para ir com a criança, marca na praia finalzinho de tarde, no horário que o sol está baixo, que tem outras crianças brincando. Ou então marca de manhã cedo. Aí marcou lá, o cara, aí chega no cara do quiosque. Ô, João, que você já sabe que você já comprou antes. Ô, João, me dá água de coco aqui para o meu cliente. Futuro morador aqui da região, vai estar sempre por aqui. Já vem com a afirmação positiva. Cara, imagina só os seus filhos correndo por aqui. Imaginou brincando ali na areia? Olha que qualidade de vida. Porque o apartamento, o imóvel, não é só o imóvel, é o entorno. Se o seu cliente fala que quer um imóvel perto do centro comercial, que tem um centro comercial próximo, se você vai levar ele nesse imóvel, não marca no apartamento, marca no centro comercial, para ele já ir vendo. Você tem que ver todos os recursos. Se o cliente fala que quer um apartamento com uma piscina muito boa, com uma área de lazer muito boa, marca na entrada do condomínio, leva ele na área de lazer, que ele disse que era bom. Para depois subir todos esses elementos, depois que você fizer a visita, o cara visitou com o marido, cara, vou conversar com a minha esposa. Você fala, vamos marcar um horário, quer que eu ligue para ela? Aí combina alguma coisa, aí ele sai. Aí você pega o teu celular e grava dentro do apartamento, oi João, tudo bem? Digamos que João seja o nome do cliente. Você esteve conversando comigo aqui no apartamento, mas você disse que iria conversar com sua esposa. Eu vou gravar um vídeo agora, mostrando tudo o que você gostou. Aí você pergunta o nome da esposa dele, antes dele ir embora. Oi, dona fulana, tudo bem? Aqui é o Guilherme, eu sou corretor de imóveis. Eu estou mostrando o seu futuro apartamento aqui para o seu marido. Vou mostrar para a senhora só. Aqui é a sala. O seu marido falou que vocês queriam sala grande ou sala pequena. Essa aqui é adequada do jeito que... Você vai mostrando tudo. Aí depois você vai e manda isso pelo WhatsApp, manda esse link para ele. Gente, tem muita coisa que vocês não estão fazendo por não saberem.